Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar sobre as camadas da Terra. Alguém já parou para pensar como seria se a gente abrisse um buraco, se fosse cavando? O que nós encontraríamos? Será que se a gente fosse abrir um buraco aqui, a gente ia chegar do outro lado da Terra? Não. Por quê? Porque a Terra não é oca, a Terra tem várias camadas. Vamos fazer uma comparação com o ovo. Com o ovo. Quantas camadas tem o ovo? Vamos ver aqui. Tem a parte de fora, que é a casca. Não é isso? Logo, a parte de dentro, a gente encontra a clara. E mais no meiozinho, lá dentro, tem a gema. Não é? Semelhante à estrutura do ovo, é a estrutura da Terra. Onde, né? Essa parte aqui, olha, a parte de fora, a camada mais superficial da Terra, assim como a casca do ovo, ela é fina, ela é frágil, é a crosta. Mais dentro da Terra, nós temos uma camada chamada manto. E lá dentro, a camada mais interna é o núcleo. É o núcleo, tá? O núcleo, ele é a camada mais quente da Terra. Ele pode chegar até 6.000 graus Celsius. Já pararam para pensar o que é isso? O nosso corpo, ele tem a temperatura em média de 36 graus Celsius. E num dia muito quente de verão, né, a temperatura pode chegar até 40 graus. Imagina como é quente. Agora, se a gente comparar com 6.000 graus, pensa, é muito quente. Aqui é muito quente. Quanto mais nós nos aproximamos do núcleo da Terra, maior é a temperatura, tá? Maior é a densidade e maior é a pressão que tem aqui dentro, tá? E o núcleo interno, o núcleo, então, ele vai se dividir em núcleo, tá? O núcleo. O núcleo, ele é composto por materiais chamados níquel e ferro, tá? Níquel e ferro. E o núcleo, ele é dividido em interno e núcleo externo. Esses compostos aqui, ó, esses metais, aqui no núcleo interno, é como se fosse uma bola, sabe? Uma esfera metálica. Aqui a estrutura é sólida, os metais são sólidos. Enquanto que aqui no núcleo externo, os metais já são mais líquidos, tá bom? Aqui no núcleo interno, a temperatura pode chegar até 6.000 graus. 6.000 graus Celsius. Aqui no núcleo externo, pode chegar até 4.000 graus Celsius. Isso é uma média, tá, gente?
Não é uma coisa precisa, é mais ou menos isso. Ainda assim é uma coisa absurda, né? Percebam que a pressão, o calor, ele vai aumentando à medida que nós vamos nos aprofundando. Então, aqui no núcleo externo, a temperatura vai ser menor um pouco e a pressão também menor. Acontece que aqui, por causa da diferença da temperatura e da pressão, né, vão se formando movimentos nesse metal líquido que tem aqui, provocando correntes elétricas, tá? Eles vão provocando correntes elétricas que vão gerar campos magnéticos, e esses campos magnéticos vão agir como se fosse um escudo, nos protegendo das fortes radiações solares que vêm em nossa direção. Então, grava isso aí, que quanto mais nós vamos nos aproximando, tá, do núcleo, maior vai ser a temperatura, maior a densidade dos materiais e maior a pressão, tá? Acima do núcleo, nós vamos encontrar o manto. O manto é composto por um material de rochas fundidas, rochas derretidas, uma substância pastosa chamada de magma, tá? Aqui no manto. E o manto, ele é dividido em manto inferior e manto superior, tá? O que acontece? No manto em si, as substâncias, né, vão ter uma consistência pastosa. À medida, aqui nós temos o manto inferior e o manto superior. À medida que a substância ela vai aumentando a profundidade, ela vai se tornando mais fluida por causa da geração de calor aqui do núcleo. E o que acontece? Aqui nós temos o núcleo interno, que é essa esfera metálica, o núcleo externo, formado pelos metais líquidos. Aqui tem o manto inferior e o manto superior. O núcleo vai aquecendo o manto e vai fazendo pressão sobre ele, empurrando o magma aqui para cima. É quando acontecem os vulcões. Então, assim, nessa parte aqui, no manto superior, o material composto aqui vai ser mais plástico, com temperaturas e densidades menores. Enquanto que aqui no manto inferior, já vai ter uma consistência quase líquida, com maior densidade. O principal efeito que o manto tem sobre a superfície, além do vulcão que a gente falou, é que aqui algumas células, né, também chamadas de correntes de convecção, elas vão se movimentando, elas têm um movimento circular aqui, como se fosse uma esteira, tá? Na direção da crosta terrestre. E essa crosta aqui, então, ela vai ser dividida em pedacinhos, em blocos, em placas. O conjunto dessas placas aqui recebe o nome de placas tectônicas, tá? Então, essas placas, elas vão estar sempre movimentando sobre o manto. Vão estar movimentando-se constantemente. E cada vez que essas placas interagirem umas com as outras, no limite entre elas, sempre vai acontecer um fenômeno na natureza. Vai acontecer uma atividade vulcânica, vai acontecer um terremoto, ou vai formar uma montanha, uma cadeia montanhosa,
ou vai acontecer tsunamis ou maremotos. A crosta, então, é a camada mais fina da Terra, tá? Então, nós vimos aqui o núcleo interno, núcleo externo, manto inferior, manto superior e a crosta, que é a camada mais fina, mais superficial da Terra, que se formou pelo resfriamento dos magmas. O magma foi pressionado pelo núcleo no manto, chegando aqui na superfície, ele resfriou, endureceu, né? Formou as rochas vulcânicas, que com o tempo algumas rochas sofreram erosão e formaram solos, tá? A crosta, ela é formada por crosta continental e crosta oceânica, tá? A crosta continental, ela vai ser formada pelos continentes e a crosta oceânica pelo fundo dos oceanos. A crosta oceânica, então, ela é mais fina, né? Ela vai compreender o fundo do oceano, o assoalho, né, do oceano. Ela vai ter uma profundidade, tá, média de uns 8 quilômetros. Ela é constituída por rochas mais densas, né, formada pela maioria, assim, na maioria, as rochas que formam essa camada, né, da crosta oceânica, vão ser minerais de silício e magnésio. O silício é aquele que dá cor à areia. E o magnésio, ele é encontrado nos materiais leves, que são usados na fabricação de ferramentas e peças de avião. A crosta, ela é composta, assim, aqui na parte continental, mas assim, por silício e alumínio. O silício a gente já viu, que é o que dá cor à areia, e o alumínio todo mundo conhece, que todo mundo já tomou refrigerante em latinha, né? Então a latinha é de alumínio. E a crosta continental, ela vai ser mais espessa, ela chega a atingir cerca de 75 quilômetros de profundidade. Ela é menos densa que a crosta oceânica, tá? E nesse limite entre o manto superior e a crosta, a temperatura já é mais baixa, chega a mais ou menos os 100 graus Celsius, né? E ela tem uma composição assim plástica, tipo um sólido elástico que se desloca em baixas velocidades. Recapitulando então, a Terra tem 3 camadas. O núcleo, que é a camada mais interna, é a camada mais quente, que é de níquel e ferro, dividido em núcleo interno e núcleo externo. E tem o manto, que é dividido em manto superior e manto inferior. No manto encontra-se uma substância chamada magma, que são rochas derretidas. Aqui em cima, a camada mais superficial da Terra é a crosta, dividida em crosta continental e crosta oceânica. A crosta continental e a crosta oceânica, elas estão sobre placas tectônicas que se movem em cima do magma que está aqui no manto. Esse magma, quando o manto ele é aquecido por causa das altas temperaturas que tem no núcleo e essa pressão que ele vai fazendo aqui em cima, né? Vai tendo a pressão, faz com que o magma vá para fora da superfície, mudando os relevos, causando fenômenos na natureza, terremotos, maremotos, tsunamis, formando também cadeias montanhosas. O que acontece, pessoal?
há bilhões de anos, a Terra ela era formada só por uma porção de terra e uma porção de água. Como se fosse aqui, olha, tudo junto, só água. Com o tempo, essas placas foram se movimentando e foram afastando e deram origem a uma nova crosta, que no caso, perceba que esse pedaço aqui, ele meio que encaixa com o outro, tá vendo? Aqui é a África, o continente africano, e aqui o continente sul-americano. Então, aqui no meio tem um oceano separando. Há bilhões de anos, então, eram apenas uma terra. Aí hoje, o que acontece, né? A terra, ela foi sofrendo pressão, calor, como se fosse uma panela de pressão, tá? Aqui nós temos uma panela de pressão, né? Aí o que acontece? Vai aumentando o calor, vai aumentando a temperatura e vai aumentando a pressão aqui dentro. Se não tem um pininho aqui para poder a pressão sair, o que acontece com a panela? Ela explode. E com a Terra não foi diferente. A Terra foi sofrendo pressão, né? O núcleo foi fazendo pressão, né? Foi aumentando a temperatura, fazendo com que o magma fosse para a superfície. E isso causou o quê? Rachaduras na Terra. A Terra foi tendo vários pedaços, várias placas, né? Foram tendo várias placas. Essas placas, elas interagem umas com as outras. Quando essas placas, uma vai em direção oposta da outra, surge uma nova estrutura, surge uma nova crosta. Quando essa placa colide, se choca, bate de frente uma contra a outra, o que vai acontecer? Vai acontecer de uma se sobrepor à outra, né? Uma desce, a outra sobe. É o caso da formação de montanhas, de cadeias montanhosas, tá? Aí vai subindo aqui, vai formando cadeias montanhosas. No caso de vulcões, o magma sobe por uma câmara magmática, ele chega aqui em cima, né? Ele vai procurar a superfície. Quando ele chega aqui em cima do vulcão, ele vai expelir gases, poeira, o magma. Só que quando o magma chega aqui fora, recebe o nome de lava. Então ele é magma até que ele está aqui dentro, tá? E vai acontecer o que também? Quando essas placas também, elas podem simplesmente uma se deslocar ao lado da outra. Quando elas se deslocam uma ao lado da outra, não acontece nenhum fenômeno na natureza, não acontece nenhuma transformação. Podem, de repente, só gerar falhas na natureza,